Muito bem, meu amigo e minha amiga, mais uma aula do nosso curso de Comportamento do Consumidor. E nessa aula nós vamos conversar sobre grupos de referência. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas eu tenho certeza que você faz parte de um ou de mais grupos de referência e você vai entender como isso se torna uma referência nas nossas decisões, como esses grupos se tornam uma referência na nossa maneira de pensar, de se comportar, de agir no nosso dia a dia e, principalmente, referência nos nossos padrões de consumo. Você vai entender, enfim, você vai entender que desde pequeno nós somos, não gosto muito da palavra, mas nós somos manipulados pelo meio, pelos grupos, não de maneira ruim, vamos colocar assim, mas que as nossas decisões, muitas vezes que a gente acha que somos nós que racionalmente tomamos aquela decisão, você vai perceber que talvez isso já está incrustado, vamos colocar assim, na tua mente, lá desde quando você tinha 4, 5, 6 anos, e como hoje, ainda depois de 10, 15, 20, 30 anos, você mantém esses comportamentos referente aos grupos de referência, tá certo? Bora para a aula? Não é uma aula longa, mas é um conteúdo que é muito interessante, tá? E eu já começo aqui com um pequeno tema para você. Imagine que você está pensando em comprar um novo celular. Quem nunca, né? Quais fatores influenciam a sua decisão? Provavelmente a opinião dos seus amigos, a marca que seus pais usam ou a recomendação de um influenciador digital entram na equação. Esses são exemplos de grupos de referência. Olha que interessante. Uma simples decisão, vou comprar um celular. Se o teu pai, a tua mãe, a tua família, a vida toda usou Samsung, teoricamente você vai estar mais predisposto para o Samsung. Porém, se um influenciador digital faz o review, abre o produto e mostra o novo iPhone 16 Pro Max, 1 tera, quase 15 mil reais, provavelmente se aquele influenciador, você tem ele como uma autoridade, ele começa a ser uma referência para você. Imagina, comece a entender, né? Como que vários grupos que nós fazemos parte começam a mexer no nosso poder de decisão. Talvez você frequenta um lugar, um grupo, uma parte de esportes, igreja, enfim. O comportamento, o pensamento daquele grupo, você começa a trazer isso para a tua vida. Entende que não é simplesmente, aí eu volto sempre a falar esse ponto, né? Vou oferecer algo na internet, vou vender algo na internet, vou vender o meu produto ou o meu serviço. Meu amigo, minha amiga, não é simplesmente você oferecer. Você tem que entender o padrão de comportamento, de consumo do teu público. Você tem que entender, né, as demandas do teu público, os grupos de referência que o teu público está inserido. Tudo isso faz sentido na hora de você, entendendo, né, levar estratégias para moldar essa parte dos grupos de referência. Então, vamos lá. Grupos de referência são pessoas ou grupos que exercem influência sobre as nossas atitudes, valores e comportamentos, inclusive nossas decisões de compra. Eles servem como um ponto de comparação e podem moldar nossa percepção do mundo. Eu acredito que o grupo de referência mais forte que nós temos é a família. O segundo ponto de referência, o grupo de referência mais forte que nós temos é a igreja. O terceiro ponto são os amigos, e por aí vai embora. É claro, não é uma regra definida, isso pode ser diferente na vida de cada pessoa, mas o primeiro grupo de referência que você tem é o teu pai e tua mãe, ou o teu pai ou tua mãe, ou se você foi criado pelos seus avós, por outra pessoa, enfim, é o grupo de referência para você, entende? Então esse grupo de referência, os gostos que eles tinham, o padrão de comportamento que eles tinham, tudo isso passou para você. Porque você cresceu naquilo dali. Quando nós somos crianças, eu costumo dizer que isso daqui, o nosso cérebro, né, a nossa mente, é um livro em branco. Não tem nada escrito ali. As páginas estão todas, assim, limpas, sem escrita nenhuma. E de repente, família, amigos, igreja, colegas, tudo isso começa a escrever padrões, começam a ditar padrões de comportamento. Dessa forma, você começa a ter uma percepção ao mundo mediante aquele grupo de referência. É um grupo de referência, não significa que se você foi criado no meio X, você vai ter o comportamento X. Não, mas você vai ter uma referência e caberá a você, se houver a percepção e houver a necessidade,
de mudar aquele cenário, enfim, por causa, né, que você cresceu num grupo de referência que talvez você não julgue tão bacana assim. Mas enfim, entenda, né, como que esses grupos eles exercem sim um poder de influência muito grande em nós, beleza? Vamos lá, tipos de grupo de referência e suas influências, né? Nós temos aqui a família, né? Já está escrito ali, a família é o primeiro e mais importante grupo de referência. Valores, hábitos de consumo e preferências são aprendizados desde a infância e moldam nossas escolhas ao longo da vida. Olha para você ver. A família, aquilo que você recebe do teu pai, da tua mãe ou por quem você foi criado, vamos colocar dessa forma, dita, né, as suas escolhas no futuro. É muito interessante isso, porque se você foi criado numa família, por exemplo, de classe A, olhando essa ideia de classe, né, você vai crescer baseado num padrão de comportamento. Se o teu pai usava, por exemplo, sei lá, usava um produto que custa 3 salários mínimos, aquilo dali para você é absolutamente natural. Você comprar e consumir aquele produto, tá tudo tranquilo. Diferente de uma família de classe B, de uma família de classe C, D, E, sei lá quantas classes tem, enfim. Entende que o padrão é diferente? Se você foi criado e, infelizmente, na tua infância faltou as necessidades básicas como alimentação, moradia, você pode perceber que os teus padrões de comportamento hoje é muito mais relacionado à sobrevivência. Entende? Você organiza, você cresce, mas já com aquilo. Não, eu tenho que me preocupar lá na frente, eu tenho conta para pagar, eu tenho que organizar isso, eu vou comprar minha casa agora, você está crescendo, você está prosperando, amém. Mas ainda você traz aquelas preocupações lá da infância, do momento difícil. Entende? Então, para você ver como que a família e o que a gente passou na família, como que a gente cresceu, como a gente foi criado, isso dita o nosso comportamento hoje. É interessante a gente parar para pensar sobre isso, né? Que eu não tô querendo aqui com essa aula falar para você que, legal, que um é classe A, classe B. Não, tem crianças que infelizmente foram criados com pais multimilionários, pais ausentes, pais que maltratavam, enfim. E talvez a criança cresceu num lar que a casa era de madeira, era simplesinho, era madeira e uma telha brasilite em cima. Mas ali ela recebeu amor, ali ela recebeu respeito, educação. Então, não é a condição financeira que determina o sucesso ou a felicidade de alguém. Mas eu quero trazer para vocês essa ideia de grupo de referência baseado em hábitos de consumo, entende? Por exemplo, talvez na tua infância você não tinha carro. Talvez na tua infância você andou, enfim, todos os dias para qualquer lugar, para a escola, para qualquer lugar que você fosse, teu pai, tua mãe, alguém levava você de carro. Se você pegar essas duas pessoas, o grupo de referência é diferente, o padrão de consumo é diferente, o padrão de comportamento é diferente. E a família é o principal. Claro, eu trouxe aqui a parte dos amigos, eu trouxe aqui os grupos sociais, eu trouxe aqui os líderes de opinião para depois você ler, para você estudar, entender certinho, mas a família é o principal. Aquilo que você recebe da tua família é aquilo que você vai receber para a tua vida, você vai levar para a tua vida inteira. Não adianta, aquilo tá grudado na tua mente. É claro, é um grupo de referência, voltando a esse ponto. Por mais que você, digamos assim, cresceu num grupo A, durante a vida você vai ter acessos a outros grupos de referência, mas a essência, aquela essência que lá no começo, quando você tinha 2, 3, 4, 5 anos, que foi moldada em você, automaticamente essa essência ainda continua aí dentro. Você pode perceber, né, e eu já vi alguns estudos, muito tempo atrás, falando sobre isso, e pesquisadores falando sobre isso, que não vou falar que é a importância de se falar sim ou não, mas pessoas que na infância, crianças que na infância, elas recebiam muito não, você não pode fazer isso, você não vai fazer isso, você não consegue fazer isso, geralmente elas crescem, né, e elas são mais medrosas, vamos colocar assim, de tomar decisões sozinhas por causa que o não está incrustado na mente dela. Da mesma forma, crianças que têm liberdade para tudo, muitas vezes não têm um senso de limite quando crescem sobre o que podem ou no que não podem fazer. O equilíbrio é sempre importante, mas aí para observar. Imagina se você, quando criança, alguém, ou teu pai, tua mãe, ou alguém ficasse assim, você não vai ser ninguém na vida, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, isso não é para você, isso é para os outros, isso não é, entende? Se você cresce com aquilo, aquilo vira uma referência para você. Significa que a vida toda você vai viver naquela forma ali? Não. A partir do momento que você tem um entendimento, você pode mudar. Porém, é difícil.
É difícil, por quê? Porque aquele não, que não pode, não pode, não pode, aquilo está martelando na tua mente diariamente. Eu falo isso para você, mas isso é importante também para você entender o comportamento do teu público. Talvez você vende um produto ou um serviço e eu já passei por isso várias vezes. A pessoa fala: "Nossa, eu queria tanto, mas eu não posso. Isso não é para mim". Como assim não é para você? Se você viu, gostou, interessou, achou interessante, como que esse produto ou esse serviço não é para você? E a pessoa não sabe explicar. Por quê? Porque provavelmente na infância o grupo de referência, ou família, ou amigo, ou igreja, ou o que seja, esteve ali, né, moldando, não pode, não vai, não, entende? Não é querer ser coach, como o pessoal fica brincando, né? De é o motivador, é o técnico, é o coach. Não, não é nada disso. É o que realmente acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente não foi tomar uma decisão e na hora de tomar a decisão a gente, poxa, daquele medo, aquela insegurança. Por quê? Porque um grupo de referência, um ou mais grupos de referência, trouxeram determinados tipos de conteúdos em algum momento da nossa vida que nós abraçamos aquilo dali, consciente ou inconscientemente. Pronto. A família é importante? Com certeza. Os amigos são importantes? Com certeza. Grupos sociais? Com certeza também. Líderes de opinião? Com certeza. Todos esses grupos de referência são importantes. Agora, a determinação se vai ser bom ou ruim é o tipo de conteúdo que é colocado e como você absorve isso. Pega esse entendimento e leva para o teu consumidor. Às vezes você está martelando, querendo vender algo para o teu consumidor e assim, ele tem o dinheiro, ele pode comprar, tá tudo certo, mas ele ainda não tomou a decisão. Por quê? Porque talvez algo no passado dele, um grupo de referência, gerou um estímulo não tão bom assim e hoje ele está inseguro nessa tomada de decisão. É importante você pensar sobre isso, porque às vezes a gente acha que a pessoa que, se você é vendedor, você vai entender, né? A pessoa está querendo fazer você perder o tempo, só está querendo prospectar e saber o valor. Às vezes, a raiz é muito mais funda do que a gente consegue ver na superfície. Beleza? Vamos lá. Como os grupos de referência influenciam as nossas decisões de compra? Com informação, com certeza, né? O primeiro ponto que vão nos fornecer informação, olha, você pode comprar isso daqui, que isso aqui é muito bom. Imagina que você está num grupo da faculdade. E lá na faculdade você vê que tem, sei lá, vamos pegar alguns anos atrás aí que a Xiaomi chegou no Brasil. Do nada apareceu alguém com Xiaomi. Depois apareceu um segundo, apareceu um terceiro. Aquele grupo de referência que começou a se formar começa a falar da Xiaomi. Consequentemente, você está com dúvidas, né? Poxa, será que é uma marca boa, marca chinesa entrando no Brasil? Aqui a gente só tem Samsung e Apple e Motorola e Nokia, que quase ninguém vê mais espalhado hoje em dia. Enfim, será que é bom? Será que não é bom? Aquele grupo de referência começa a te passar informações e ali você vai tomar a decisão baseada naquelas informações, não simplesmente nas informações somente que você vai atrás do produto. Você leva muito mais em relevância a informação de um grupo de referência do que a informação por si só que você achou. Por quê? Um grupo de referência te passa mais autoridade sobre isso. Para pensar nisso daí. Questão da pressão social. Isso funciona, tá? A necessidade de se encaixar em um grupo ou de obter aprovação social para levar as pessoas a adotarem comportamentos de consumo que não seriam suas escolhas naturais. Deixa eu dar um exemplo para vocês que eu passei na faculdade do Rio de Janeiro. Como eu já falei algumas vezes, eu fiz 3 anos de pré-vestibular, vim de escola pública, fiz 3 anos de pré-vestibular e fui aprovado na Federal do Rio de Janeiro para microbiologia e imunologia. Isso eu entrei na Federal do Rio em 2011 e 2012, né? Já faz aí 12 anos que eu passei lá pela faculdade. Beleza, no segundo ano, né, a entrada de alunos era anual, então em 2011 nós entramos, beleza, primeiro, segundo semestre, passou. Quando eu fui para o terceiro semestre, eu lembro que chegou a turma nova, 50 alunos, enfim, nunca fui a favor de trote, não gosto de trote, mas fui lá para bater um papo, conhecer o pessoal. Conheci um rapaz muito interessante, assim, de Marília, interior de São Paulo, não lembro o nome dele, mas assim, o rapaz, a gente brincava que ele parecia santo, né? Ele, tipo, não bebia, não fumava, não falava palavrão, não fazia nada. Ele, se eu não me engano, era tipo coroinha lá na igreja, assim... Era um modelo, digamos assim, de um jovem que saiu da casa dos pais e entrou na faculdade. Legal. Bati um papo, peguei amizade, conversei com ele, expliquei como é que funcionava a faculdade, laboratórios, que tinha parte de estágio, e conversei, expliquei tudo pra ele. Toda vez que eu via, aí, como é que você tá? Não, tô ótimo, estudando, tudo. De repente, não vi mais esse rapaz na faculdade.
normal. Uma federal estuda 30, 40 mil pessoas, é difícil encontrar alguém lá dentro, né? E aí, beleza, a gente também estava tendo aula do subsolo, era diferente, os locais e muito laboratório, enfim, odiava aquela vida, mas beleza. Quando foi uma determinada sexta-feira, olhando, não perde não, tá? Pressão social. Uma sexta-feira, eu estava saindo lá do CCS, né, da unidade lá do fundão que chamava, lá da UFRJ, e eu me deparo com esse rapaz, mas olha, o rapaz não estava conseguindo ficar em pé. E assim, toda sexta-feira, o pessoal nem ia para aula direito, eles faziam um esquenta lá, que começavam a beber ali, perto ali da faculdade ali, e depois iam para os lugares que tinha festa lá. Beleza, eu queria ir embora para casa, eu tinha chocolate para fazer, para sair para vender à noite, queria nem saber de porcaria de festa. Mas enfim, topei com esse rapaz, sendo sincero com vocês, cortou meu coração. Falei, rapaz do céu, o que aconteceu? Ele estava bebendo, e eu não vou lembrar se ele estava com cigarro ou ele estava fumando, não sei. Mas eu sei que, assim, era o oposto do que eu vi. E ele, né, a gente entra na faculdade, se sente sozinho. E aí ele começou a me contar. E aí eu comecei a participar aí de uns grupos ali com o pessoal da sala, todo mundo bebendo, todo mundo querendo beber, enfim. Não resisti, comecei a beber. Tava podre de bêbado. Tava bêbado, assim, só porque... não, tava ruim, mas ruim mesmo, sabe? A pessoa, de verdade, se ficasse em pé, quase caía. E aquilo eu lembro que me marcou muito. E agora eu entendo, pressão social. É claro, a escolha é de cada um, né? Se você escolhe muitas vezes aquilo que, enfim, que todo mundo fala que é bom, que é bacana, você deixa aquilo de lado, tem sim, né, a represália, vamos colocar assim, do outro lado. Ser deixado de lado mesmo. Mas aí vai de cada um como lida a vida, né? Não estou julgando ele, falando que o que ele fez é errado ou certo. Não. Só estou trazendo um exemplo que a pressão social ela é tão forte que ela é capaz de mudar o comportamento de uma pessoa. A pressão social, principalmente essa questão de pertencimento de grupo, tá? Tem algumas pessoas que não são tão suscetíveis a isso, mas tem algumas pessoas que elas têm a necessidade de participar de grupos. Tem necessidade. Por quê? Grupo de referências passados eram em grupos, vários grupos. Aquela pessoa participava de igreja, participava de natação, de boxe, de daquilo outro, idiomas, escola de inglês, o grupo da rua, a família, os amigos, os primos, eram vários grupos. E de repente, em algum momento da vida, ela é deixada sozinha. Qual foi o grupo de referência dela? Olha o tanto de grupo que ela tinha ali no passado dela. Consequentemente, na hora que entra num meio social diferente que ela se sente sozinha, às vezes, olha que interessante, a necessidade de se encaixar em um grupo ou de obter aprovação social pode levar as pessoas a adotarem comportamentos de consumo que não seriam suas escolhas naturais. Interessante, né? Agora a gente começa a perceber como que o grupo de referência, né, um grupo de referência, ele tem, sim, um fator muito forte na manipulação do nosso comportamento. Eu tenho N exemplos, tá, de situações que eu já vi, assim, de amigos e pessoas próximas tendo um comportamento que habitualmente a pessoa não teria, racionalmente ela não teria aquele comportamento. Mas do nada ela começou a ter com essa necessidade de pertencimento. O ser humano carrega isso dentro de si e eu quero que você preste muita atenção nisso e traga isso para a tua vida. Traga isso para os teus negócios, traga isso para o teu grupo de referência, porque às vezes em algum grupo de referência você tem uma atitude um pouco mais passiva. Em alguns outros grupos você tem uma atitude mais ativa. Procure entender os grupos que você faz parte, procure entender também os grupos que você está inserido, né, ou que você comanda, vamos colocar assim, porque essa questão da pressão social, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso para o bom ou para o mal. Isso tem um fator de decisão muito grande, beleza? Identidade, né? Ao se identificar com um grupo social, as pessoas tendem a adotar os símbolos e valores desse grupo, incluindo produtos e marcas. Exemplo mais clássico que tem, a moto, né? A Harley Davidson, né? Não sei falar certinho, mas enfim... Ali você pode ver que parece que é todo mundo igual, né? A pessoa entra, jaquetona, a barba cresce, né? Geralmente a barriga cresce também, enfim. Tem um grupo, eu tô brincando, tá? Mas tem uma identidade que você consegue identificar. É igual cantor de música sertaneja. De longe você conhece, né? Ou, como eu costumo brincar, corretor de imóveis.
Se o corretor de imóveis trabalha com alto padrão, meu amigo, de longe você já conhece. É aquele sapato meio social, sem meia, a calça mostrando o tornozelo, calça de linho, uma camisa polo ou uma camisa, né, um tecido egípcio, uma coisa mais fina, enfim, a barba muito bem feita, enfim, você começa a ver certos padrões, né, entre corretores, entre médicos, entre dentistas, entre fisiculturistas, entre tudo. Você começa a ver determinados padrões que relacionam essa parte da identidade. Beleza? A importância dos grupos de referência para o marketing. Olha que interessante. As empresas utilizam o conhecimento sobre os grupos de referência para desenvolver estratégias de marketing. Algumas das estratégias mais comuns incluem, marketing de influência, colaborar com influenciadores digitais para promover produtos e alcançar um público específico. Vamos supor que você está dentro de um determinado nicho, que você sabe que o teu produto ele encaixa perfeitamente com um grupo de referência. E aí o que você pode fazer? Parcerias com influenciadores, porque o influenciador, no meu ponto de vista, não é aquela pessoa que apresenta, fala só do produto. Ele usa e ele mostra como é o produto no dia a dia dele. Ele usa e mostra como é o produto na vida dele. Isso passa muito mais segurança. Você não concorda comigo? Por exemplo, você está procurando aí, sei lá, comprar um carro. É sério, se você vê alguém simplesmente fazendo oferta, olha, esse carro aqui custa 30 mil reais, ele faz isso, é uma coisa. Agora, se você vê aquela pessoa usando o carro, filmando dentro do carro, dirigindo o carro, falando dos problemas, falando que tá batendo no amortecedor, que não tá muito legal, a suspensão não tá bacana, que a tampa do capô bate toda hora, enfim, passa muito mais segurança para você. E se aquela pessoa tá dentro de um grupo de referência, consequentemente, se você está querendo comprar, você está querendo entrar, você entra naquele grupo de referência, você começa a falar sobre aquilo, você começa a se comunicar sobre aquilo começa a fazer parte do teu dia a dia. É assim com tudo. Estou falando de carro, mas pode ser assim com celular, com qualquer coisa. Observa o teu comportamento, entende? Então, essa parte da influência ela é muito forte. E quando eu falo influenciador digital, não é aquelas pessoas que ficam fazendo dancinha para poder viralizar e ter 3, 4 milhões de curtidas. Não, a gente está falando aqui de influência de verdade, com informações. A pessoa mostra o dia a dia e, novamente, você tem um produto, vai fechar com um influenciador, não pede para ele simplesmente mostrar, divulgar o teu produto, a oferta do teu produto. Não, pede para ele usar o teu produto e para o grupo de referência que ele é ativo, que ele domina, que ele é o cabeça ali dentro, para esse grupo ele vai levar o teu produto ou o teu serviço. Muito melhor a estratégia dessa forma, concorda? Vamos lá. Marketing de relacionamento, é claro, construir comunidades online e fortalecer o relacionamento entre os clientes. E o marketing segmentado, criar campanhas de marketing personalizadas para diferentes grupos de referência. Você tem que entender, porque assim, se você vai trabalhar com um grupo de referência, vamos pegar aí cristão e judeu, o cristão ortodoxo, o judeu e o muçulmano. A sua comunicação não pode ser a mesma. Concorda comigo? Vamos pegar aí, você vai trabalhar com produtos, mas você quer comunicar com quem torce para o São Paulo, quem torce para o Palmeiras, quem torce para o Corinthians, quem torce para o Internacional, e quem torce, sei lá, para o Avaí. Vamos colocar dessa forma. Perfeito, a comunicação tem que ser diferente. Se a comunicação for a mesma, não vai. Você já percebeu que até as torcidas hoje, elas viram grupos de referência? Tem torcidas organizadas, tem torcidas que vão vestido da mesma forma. Por quê? É um grupo de referência. E para a pessoa fazer parte, o que ela precisa fazer? Ter aquele mesmo padrão de comportamento. Olha para você ver como que isso está espalhado no nosso dia a dia, E vamos lá. Os grupos de referência desempenham um papel fundamental na formação das nossas escolhas de consumo. Ao entender como esses grupos influenciam os nossos comportamentos, as empresas ou você podem desenvolver estratégias de marketing mais eficazes e construir relacionamentos mais duradouros com os seus clientes. Beleza, meu amigo, minha amiga? Aula muito bacana, essa parte de grupos de referência. E assim, se você analisar, você vai perceber que você está inserido sim em grupos de referência. Eu estou inserido em grupos de referência que eu tenho ciência, Eu tenho tipo a minha família, Hoje minha esposa, eu tenho a igreja, eu tenho grupos de amigos, eu tenho clientes que também não deixam de ser um grupo de referência.
Aí eu olho para grupos onde eu faço parte de uma maneira mais ativa, eu levo comunicação. Essa plataforma não deixa de ser um grupo de referência. Você quer ver que interessante? Você está assistindo essa aula aqui, e também você está assistindo o curso de comportamento do consumidor, você está assistindo o curso de marketing digital, enfim. O que você começa geralmente a ver que o teu comportamento está sendo relacionado a essa parte de grupo de referência? Porque você começa a falar de forma estratégica, você não começa mais a falar simplesmente de vou subir uma campanha, um anúncio e vou ver quantas vendas sai. Você começa a falar sobre níveis de consciência, sobre posicionamento de marca, sobre remarketing, sobre aumentar o nível de consciência de determinadas parcelas mediante o comportamento da jornada desse público. Entende? Isso daqui, esse ecossistema, começa a ser um grupo de referência para você. Daqui 5 anos, 10 anos, você vai estar dentro do mercado digital, fazendo o seu trabalho, vendendo, comprando, enfim, o que você quiser fazer. Talvez, hoje, o que está sendo plantado, você vai, daqui 5 anos, replicar. Você não vai lembrar, mas foi através desse grupo de referência que o teu comportamento vai se dar daquela determinada forma daqui 5, 10, 15 anos. Por quê? Isso daqui é uma máquina, isso aqui guarda tudo e, é claro, processa o que é bom e o que não é bom. E como geralmente isso é processado? É mediante o estímulo, mediante o esforço, mediante a dedicação que você coloca para aprender alguma coisa. Tá certo? Meu amigo, minha amiga, a gente se vê na próxima aula, tá? Até mais!